Expediente, vereador Felipe Grêmio Maia. Senhor presidente, eu cedo o meu grande expediente à vereadora Rafael Bueno. Com a palavra, vereador Rafael Bueno. Uma declaração de líder para a bancada do PT. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Felipe Grêmio Maia. Eu sou baixinho, mas essa pilha aqui que está aqui na minha frente tem quase o meu tamanho. De história, de luta, de união e de visão de futuro. E eu e muitas pessoas da cidade de Caxias do Sul, muitos dos senhores e das senhoras, conhecem pessoas que fazem parte dessa história. Nos últimos dias, a partir do debate de quinta-feira, o nosso jornalista, cidadão caxiense, Ciro Fabres, tem esquentado um debate que tem permeado os bastidores da política, mas principalmente da vida das pessoas. No jornal Pioneiro de ontem, de segunda-feira, o jornalista Ciro Fabres faz o seguinte apontamento. Na sessão de quinta-feira da Câmara, o debate sobre a Universidade Federal revelou desconhecimento do que seja uma instituição desse porte. Sugeriu de que ela possa funcionar em espaços ociosos da UX, na Maesa ou no Instituto Federal Cristóvão de Mendonça. Teme-se a necessidade de construir prédios e há uma preocupação com otimizar os recursos públicos. E ali, na sequência da mesma matéria, em suas manifestações sobre a luta por uma Universidade Federal, na sessão de quinta-feira, o vereador Rafael Bueno adotou o caminho invertido antes de questionar se vale a pena o elefante branco. Aí, a minha fala. O governo federal quer, de fato, trazer para a Serra um campus da Universidade Federal ou criação de um polo? Questionou. O jornalista avaliou que o meu questionamento não tem nenhum sentido. Não é o governo que tem que tomar a frente. O governo federal tem milhares de demandas por todo o país. O governo federal não poderá tomar a iniciativa de propor e trazer aos caxienses uma universidade federal. Os caxienses é que precisam correr atrás da universidade, convencer o governo e conquistar o pleito. Bom, colegas vereadores, não é que eu sou formado em história, mas quem me conhece sabe, quando eu entro numa luta, eu entro para a gente vencer até o final. E modéstia à parte, vereador Felipe, de mobilização a gente entende. Mas, quando a gente fala em mobilizar, a gente tem que entender que a gente não pode mobilizar e manipular o sonho das pessoas. Mobilizar milhares de pessoas, mobilizar uma região em prol de um sonho, com aceno do governo federal que tinha na época, e depois, nada feito. No Jornal Pioneiro de hoje, na página 7, o jornalista Ciro Fabres diz o seguinte: existe um debate prévio e preliminar acerca da necessidade de uma universidade federal para Caxias do Sul. Esse debate esteve presente na sessão de quinta-feira. E ali ele continua: sem isso, os governos ficam dispensados porque a demanda deixa de haver se não tiver uma mobilização. No cenário em que surge a proposta de uma universidade federal para Caxias, chama a atenção que a ideia não mobilize com a força que precisa ter. Mas o jornalista diz que existe um debate prévio. Colegas vereadores, eu chamo a atenção aqui para vocês, colegas, que não existe um debate prévio. Existe uma luta constituída com mais de 20 mil assinaturas. Aqui, ó, mais de 20 mil assinaturas nesses aqui. Tenho mais lá em cima do gabinete, um outro tanto, tá? De abaixo assinados, que percorreu todas as escolas, os estudantes de ensino médio de Caxias do Sul, em 2011. Tá? Esses abaixo-assinados, mais de 20 mil pessoas assinaram, iniciando aqui na Câmara de Vereadores, pelo então Hart Moisés Paese, Assis Melo, Rodrigo Beltrão, entre Abigail Pereira, Padre Roque Graziotin, entre tantas outras pessoas de destaque aqui na nossa cidade que passaram por aqui. Com certeza tem assinatura de muitas pessoas que vocês conhecem. Esse abaixo-assinado percorreu diversas ruas de Caxias, escolas e instituições. Mas aqui
tem a clipagem, por isso que eu quero dizer e fazer esse contraponto ao jornalista Ciro Fabres, que não é uma história prévia que nós estamos debatendo, que não é uma questão que a gente é uma prévia de uma luta. A história já está constituída. E eu, enquanto presidente da Frente Parlamentar para a Universidade Pública, vereadora Gladys, na Serra Gaúcha, eu fiz clipagem de tudo. Então, eu tenho aqui para auxiliar as pessoas a recordar da história e como foi trazido para a nossa história. Isso eu aprendi no meu curso, vereador Lucas, de fazer o garimpo, fazer as clipagens, e quando alguém tiver dúvida, a gente recordar. E nós temos aqui. Mas eu quero compartilhar com vocês aqui material de que nós fizemos, vereador Renato. O senhor foi um grande batalhador naquela época, e eu estava na assessoria do deputado Assis Melo, em 2011. Neste plenário da Câmara de Vereadores, dia 28 de abril de 2011, foi o momento que mais teve gente na Câmara de Vereadores, as pessoas tiveram que ficar lá de fora. Foi um dia bonito, botamos o caminhão de som, pessoas vieram da região, vereador Felipe, São Marcos, Bento, Guaporé, todos os municípios da região, foi um dia histórico. Aí eu peço que a TV Câmara mostre a foto aqui. Nessa época, o prefeito de Caxias do Sul, volta a foto, diz o seguinte: o prefeito Sartori, no plenário da Câmara de Vereadores, nessa quinta, acompanhou a assinatura do convênio em prol da extensão Universidade Pública para a Serra Gaúcha. Assinaram o protocolo de intenções o reitor Carlos Alexandre Neto, o presidente da MESNE, Valdemar De Carli, que inclusive ele era até recentemente, e ele disse aquilo que eu falei na sessão. Sartori lembrou que no final da década de 60, início da década de 70, o movimento já lutava pela federalização da URGS. Nosso desejo é que essa luta seja coletiva, de interesse regional, e não momentânea nem ocasional, disse o prefeito Sartori. Então, colegas vereadores, volta a foto ali. Aqui iniciou, antes, esses abaixo-assinados, mostrando para o reitor, e esses abaixo-assinados foram entregues nesse dia. E 3 municípios se mostraram com interesse: Caxias, Bento Gonçalves e o prefeito, então, Valdemar De Carli, querendo levar para a cidade dele, que era Veranópolis. E o reitor disse assim: nós não vamos entrar com disputa. Eu lembro a fala dele aqui, nessa tribuna. Nós não queremos disputar municípios. Eu quero que vocês tragam informações por que o município de vocês são os 3 municípios que estão brigando, por que vocês querem? Questão de logística, a questão populacional, de segmentos que apoiam, o porquê que vocês querem. E a URGS não virá para a Serra Gaúcha competir com cursos que já tem na Universidade de Caxias do Sul e outros centros universitários. Ou seja, ele deixou claro, e está aqui nos anais, nós não traremos medicina, não traremos cursos para direito, administração, para competir com o que já tem aqui. Nós queremos trazer inovação. O senhor se lembra, né, vereador Renato Oliveira? Na época, nós tínhamos o presidente dessa frente parlamentar, porque eu não era vereador, eu me elegi no ano seguinte, era o Vinícius Ribeiro, e na Câmara Federal, o deputado Assis Melo, que antes presidia essa frente parlamentar. E antes disso foi o vereador Deoclésio. Aí eu assumi essa frente parlamentar. Estive em Brasília conversando com o ministro, estive por diversas vezes conversando com o governador Tarso Genro, fizemos mobilizações. O que a gente queria era mostrar para a Serra Gaúcha que Caxias do Sul tinha força. Passei em todas as salas de aula de escola de Caxias do Sul, de ensino médio, tanto manhã, tarde à noite, os sindicatos de Caxias do Sul, dos trabalhadores, metalúrgicos, comerciários, rodoviários, todo mundo apoiou. Os estudantes se mobilizaram, as escolas paravam nesses momentos, colegas vereadores. A cidade parou. E nós fizemos uma audiência pública, lá no Cristóvão de Mendonça, aonde foi apresentado, e eu mostrei as fotos na sessão passada, todos os argumentos. Passa essa foto aqui agora. Chegamos no ano de 2019. Prestem atenção no título. URGS e Prefeitura de Farroupilha assinam o protocolo para instalação de escritório de inovação. O que significa isso, colegas de Caxias, da Câmara de Caxias do Sul? Declaração de líder para continuar.
Depois de 2011, essa briga regional que teve, o governo federal continuou, teve o impeachment, mas o reitor mudou. Mas o reitor que assumiu, ele era o vice do então reitor, o Neto, que era o reitor que estava aqui na oportunidade que assinou. Declaração de líder da bancada do PDT. Declaração de líder. Aí, então, o reitor, que estava aqui em 2011, se reelegeu e deu espaço para o seu vice, o Rui Vicente Oppermann. Eleição legítima. O prefeito, então, do PDT na época, lá de Farroupilha, o Dr. Clayton, ele participou de todos os momentos conosco. Foi a Brasília, eu conversei com todos os prefeitos da região. Os vereadores participavam, a comunidade participava. E eu passo um filme na minha cabeça. Um dia eu sentei, eu e o prefeito Alceu, junto com o prefeito Clayton, eu disse, prefeito, tem esse terreno aqui, aquele Parque dos Pinheiros, está desativado, estava abandonado, por que a gente não coloca ali? Só que ali tinha muitas APPs, área de preservação ambiental, e não tinha como construir ali. Então, nós ficamos mapeando um terreno. Esse terreno, sabe qual que foi? Atrás do estádio da Colina das Castanheiras. Estádio das Castanheiras, bem atrás. Acessível, centralizado a todos os municípios aqui da região da Serra Gaúcha. E sabe o que foi ali, colega? Esse terreno? Atrás da rotatória ali de Caravaggio. Esse terreno foi doado por um casal que tinha dinheiro, tinha terrenos, e eles deixaram de herança para a prefeitura. Eles deixaram de herança para construir um espaço de educação. E o prefeito, na época, o Clayton, então, mandou um projeto para a Câmara, destinando para a URGS. Então, acompanhem ali a minha leitura. Neste dia, URGS e Prefeitura de Farroupilha assinam o protocolo para instalação de escritório de inovação. O Zenit centralizará e coordenará ações de fomento à educação empreendedora e criação de novos negócios inovadores na cidade da Serra Gaúcha. Na manhã de 27 de maio de 2019, a URGS e a Prefeitura de Farroupilha assinaram o protocolo de intenções para implementação física. Então, em 2011, era só intenções de projetos a partir da mobilização. Aqui, em 27 de maio de 2019, já era a implementação física e a operacionalização do escritório de inovação do Parque Tecnológico Zenit URGS, no município. Na ocasião, também foi entregue ao Legislativo o projeto de lei que autoriza a doação do terreno para a universidade no bairro Cinquentenário. O diretor do Parque Zenit, Marcelo Lubaveschi, que chamou a instalação de Marco Zero na URGS na Serra, destacou a importância de mais um instrumento de educação aliado à inovação para transformar uma sociedade. Teremos aqui educação e capacitação empreendedora para empoderar os nossos jovens, para que eles sejam protagonistas do futuro, responsável pela própria carreira, para que transformem suas ideias em geração de riqueza, disse. Aí, o reitor Rui Vicente Oppermann disse o seguinte, tivemos um longo caminho até chegar aqui. Tivemos um longo caminho até chegar aqui, meu amigo jornalista Ciro Fabres, recebendo muitas pessoas que nos provocaram a aceitar este desafio. Nós chegamos em Farroupilha com o nosso melhor, que é a nossa capacidade de empreender, produzir pesquisa e tecnologia. Somos uma universidade pública gratuita e temos responsabilidade com todos. Sinto uma grande felicidade por estar aqui e saber que o que vamos fazer é o que tem de mais contemporâneo e inovador. Estamos fazendo isso onde esse potencial será fértil, ressaltou Rui Vicente Oppermann, o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O prefeito de Farroupilha, Clayton Gonçalves, agradeceu o empenho de todos que participaram da conquista para a Serra Gaúcha. Agradeceu a todos que participaram da conquista para a Serra Gaúcha, meu amigo Ciro Fabres, reforçando a necessidade do investimento em educação para o avanço de uma sociedade. O que disse o prefeito, na época? A educação é a única forma de alcançar a cidadania e construir uma sociedade. A URGS está se instalando na Serra, justamente onde está o Instituto Federal, a Universidade de Caxias do Sul, a UERGS no futuro, entre outros equipamentos que somam esforços para a formação, a construção de um futuro na Serra Gaúcha, comemorou. E aí,
Aí uma foto. Durante a cerimônia foi descerrada a placa da pedra fundamental das futuras instalações. Passa a foto, por favor. E eu estava aí junto com um dos protagonistas da luta, o ex-deputado, ex-vereador Assis Melo, do lado do Assis, o reitor da Universidade Federal, o ex-prefeito Clayton, a ex-primeira-dama, o ex-deputada, aí o do consórcio Zenit e o assessor, chefe de gabinete na época, da Secretaria de Farroupilha. E aí o nosso prefeito, Alceu Barbosa Velha. A luta é tão grande que eu cheguei a engordar uns 20 quilos nesse momento aí, porque parou realmente a mobilização, né? Mas só para dar sequência na fala, na leitura, diz o seguinte: o Escritório de Inovação Zenit centralizará ações de fomento à educação empreendedora e a criação de novos negócios inovadores, mediante as melhorias práticas desenvolvidas na academia e validadas pelo mercado. O escritório buscará meios para proporcionar oportunidades de qualificação à população local, com foco na adoção pelos cidadãos de uma postura empreendedora frente aos desafios de suas atividades profissionais e habilitando a criarem novos negócios com potencial inovador para fomentar o desenvolvimento do município. O que era, colegas vereadores, naquele momento, em 2019? Era para fazer um mapeamento. A região moveleira precisa de mão de obra, vamos criar engenharias. Precisamos aqui em Caxias, vamos criar cursos de engenharias para fomentar, não criar e competir com aquilo que já tem. Em 2011, a UX tinha 38 mil estudantes, hoje nós temos 18 mil. E só para concluir, ser Deus à parte, diz o seguinte: na primeira etapa será desenvolvido o portfólio de serviços, que poderá ser operacionalizado tão logo o projeto seja aprovado. Para tanto, as ações de educação empreendedora, gestão da inovação aberta, através da conexão de empresas com laboratórios tecnológicos, ou seja, seria um embrião para potencializar as empresas, as indústrias, serão realizados em regimes de projeto piloto, com o propósito de sensibilizar e validar essas ações junto à população. Já a segunda etapa se refere à implantação da infraestrutura física, do escritório de inovação e indispensável à realização de serviços, como incubação. Nesta fase serão realizados levantamentos e estudos preliminares, movimentação de terra, infraestrutura básica e construções de 3 edificações no terrenos cedido pelo município. A URGS, por sua vez, negociará o terreno que possui em Farroupilha em troca da construção das edificações. Projeta-se que o prazo da obra, desde o planejamento até a sua execução, totalize 30 meses. Então, de 2019 até hoje, já totalizaram 30 meses e não avançou. Então, a parte da luta já foi feita, as mobilizações já foram feitas. O terreno, a gente já conseguiu. A briga acabou entre os municípios, está um local centralizado. Agora, o que falta, efetivamente, é buscar recursos, então, para construir esse prédio. Só que não demore mais 30, 60 meses, porque daqui a pouco já tem pessoas aqui que assinaram esse abaixo-assinado, que nem estão mais vivas, que ficaram só no sonho, e o sonho acabou. Então, nós não precisamos frustrar sonhos. Nós temos o dever de transformar sonhos em realidade. Não mobilizar a população mais uma vez e deixar esse sonho perpetuando pela vida eterna. Sua parte, vereador. Vereador Rafael, esse assunto é um assunto importante. A minha posição, vereador, é de que todo o trabalho que foi feito, ele foi importante. A luta foi importante. O problema que existia à época, ele continua existindo. Ou seja, nós precisamos ter uma universidade federal. Isso é uma concordância geral. De fato. E é a sua também. Então, o que eu entendo, que eu acho que a linha do jornalista Ciro Fabres, que é a minha, é de aproveitar o movimento que foi feito e a necessidade de continuar existindo, de nos mobilizarmos novamente. Então, eu acho que a mobilização, ela pode ser retomada. Experiência já temos, caminhos percorridos já temos, mas ninguém tem dúvida que nós precisamos ter, pela região, pela importância da região, uma universidade federal. Porque tem muitos pais que não têm condições de pagar um curso na faculdade particular, em que pese, como o senhor já citou, que existem bolsas, existem o ProUni, etc. Mas é importante
à Universidade Federal. Então, o meu ponto de vista é de entender a sua fala, mas de convocar o senhor e a todos para que a gente reedite essa luta no sentido de buscarmos e termos uma Universidade Federal em Caxias e, consequentemente, atendendo a toda a região. Perfeito, vereador Cadore, a sua fala foi fundamental. Então, que todo mundo é favorável, ninguém é contra o ensino público, todo mundo é favorável. Só que, assim, o que nós não podemos esquecer é que a luta já existiu e nós não precisamos começar do zero. É só partir do ponto, porque o terreno a gente já tem, o local a gente já tem. Bom, não tem como construir do zero, porque vai ter um grande investimento. A gente deu opções, como o Cristóvão, como a Maesa, como outros espaços, até a própria UX. Né? É isso que a gente sugeriu. Não precisa construir espaços ociosos, que hoje a gente já tem blocos na UX, que são elefante branco. 50% da UX é elefante branco, a gente poderia fazer concursos públicos de imediato e ocupar esses espaços em paralelo que seja construído. É isso que a gente está defendendo, ninguém aqui é contra e não vai ter nenhum passivo aqui da Câmara. Todo mundo está unido, se precisar unificar força aqui, nós vamos fazer a frente parlamentar, nós vamos lutar. Agora, o que nós temos que ter responsabilidade é com o dinheiro público e não iludir os sonhos da população. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador.